Secretaria de Saúde de Campinas divulga nova medida que amplia e qualifica a assistência a pacientes soropositivos. Câmara aprova durante a reunião ordinária número 75 o projeto de lei que permite alvará de execução autodeclaratório para obras em Campinas. Parlamentar requer informações sobre um importante elo que liga os bairros Jardim Mercedes e Recanto do Sol 1. Olá, boa tarde. Terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem, vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar a sua mensagem sempre que o nosso WhatsApp aparecer junto com o QR Code, com a câmera do seu celular, você também tem acesso ao nosso WhatsApp e aí você pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente consegue conversar ao vivo nesta terça-feira. Nós estamos no Dezembro Vermelho, é um mês de conscientização e prevenção do HIV, AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis. E existe uma medida que amplia e qualifica a assistência aos pacientes soropositivos do SUS municipal. Então, sobre esta iniciativa, se existe alguma campanha aqui na cidade, informações importantes sobre o vírus, eu aciono a repórter Cassiane Alves, que está no Centro de Referência em ST. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Cássia. Exatamente, Gabriel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Campinas está, assim, com várias ações, novas medidas aí no atendimento para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e, é claro, para reduzir os casos e também conscientizar a população. Nós estamos aqui no Centro de Referência, que fica na Rua Regente Feijó, aqui no centro de Campinas, e vamos conversar com o Josué Lima, ele que é coordenador do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Boa tarde, Josué. Obrigada por falar conosco. Quais são essas novas medidas agora? Essas novas medidas, elas são a ampliação da oferta de PrEP e PEP aos usuários de Campinas. O que é a PrEP? É uma estratégia que consiste em oferecer o medicamento diariamente para o usuário que não usa o preservativo. E, claro, se ele não usa o preservativo, ele pode estar em risco de se infectar pelo HIV, se ele tiver alguma relação com algum suspeito de ter o vírus. Então, consiste no uso de medicamento diariamente e assim, mesmo tendo relações sem preservativos, ele não vai se infectar pelo HIV. A outra estratégia é a pós, chama PEP, profilaxia pós-exposição ao HIV. São algumas situações que acontecem que as pessoas já correram o risco de se infectar pelo HIV, ou seja, ou por uma violência sexual, ou por um acidente com material biológico, ou mesmo uma relação sexual consentida sem o preservativo, ou quando o preservativo se rompe. Nesses casos, mesmo que a pessoa já tenha sido exposta, ela tem até 72 horas para iniciar o uso de medicamentos e daí também não vai se infectar pelo HIV. E essa medicação, ela é ofertada gratuitamente? Sim, essa medicação é ofertada gratuitamente. Até a semana passada, ela era ofertada no Centro de Referência, aqui em Campinas, né, na Rua Regente Feijó, e também no Centro de Saúde Santos Dumont. A partir de hoje, ela passa a ser ofertada em mais 12 unidades básicas de saúde, sendo 2 unidades básicas por distrito de saúde. Então, no total, vamos ampliar de 2 para 14 unidades de saúde, oferecendo PEP e PrEP. E no caso das outras ações também, tem o autoteste, tem as consultas também, tudo isso está dentro dessa nova programação?
Isso a gente já trabalha há muito tempo, que é o conceito de prevenção combinada, né? Que é essa mandala que a gente usa. São basicamente 9 segmentos que compõem uso de preservativos masculinos, femininos, com gel lubrificante, a realização de testes HIV, sífilis e hepatite B, a PEP e a PrEP, que eu já falei, o tratamento de pessoas que já são sabidamente infectadas pelo HIV, o uso de vacinas como hepatite B, hepatite e hepatite A e também HPV, por exemplo, também a realização de testes HIV e sífilis no pré-natal. Então, são 9 componentes que juntos a gente denomina prevenção combinada. A PEP e PrEP também estão, e o preservativo, claro. O preservativo é um dos insumos mais importantes em prevenção em HIV, IST e hepatites também. Mas a gente sabe que 59% da população não usa o preservativo. E se não usa, estariam sob risco. Por isso que as outras estratégias complementam de uma maneira muito eficiente, como é o caso da PrEP e da PEP. Josué, e tem saído bastante esses medicamentos? Como que está em relação à procura? A PEP ela já existe há bastante anos e cada vez a gente tem mais pessoas procurando, principalmente naqueles casos de relação sexual consentida, que já aconteceu ou rompeu a camisinha. E esse ano passado esse ano 2025 foram mais de 1.700 pessoas procurando em Campinas. Já a PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV, nós iniciamos no final de janeiro de 2018 e já temos mais de 2.200 pessoas em uso desse medicamento de prevenção prévia. Okay? Tá certo, então. Bom, o pessoal, né, a população que deseja se conscientizar e também receber essas informações ou até mesmo fazer a consulta, agendar uma consulta, é possível também, né? Sim, eles podem procurar essas unidades diretamente e buscar ou ser atendido no próprio momento da chegada ou um agendamento na unidade, mas também nós oferecemos o 160 para o agendamento em qualquer uma dessas 14 unidades que estão disponíveis. O 160 facilita bastante. Lembrando, então, Josué, que não é somente no mês de dezembro que é necessário, que é possível essa prevenção, essa conscientização. Lembrar que tem o ano todo, todos os meses, né? Sim, com certeza. No Brasil, considera o mês de dezembro como mês vermelho, voltado para essas questões. Principalmente é o HIV, mas também vem junto ISTs e hepatites. Mas é um mês voltado para essas ações. Então, a gente intensifica muito, divulga muito. Por isso que nós fizemos um esforço muito grande para, nesse início do mês, lançarmos a expansão da PEP e da PrEP para a Atenção Primária à Saúde de Campinas. Tá certo, então, muito obrigada pelas suas informações. Está aí, então, Gabriel, a gente conversou com o Josué Lima. E tem também o site da Prefeitura de Campinas, que é o campinas.sp.gov.br. Lá tem todas as informações sobre os horários das unidades, os endereços. Então, quem tiver dúvidas, né, a respeito dessa ampliação dessas atividades, pode acessar o site da Prefeitura e lá buscar todas essas informações com mais detalhes. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Cassiane Alves. Agradeço também a disponibilidade do tempo e as informações que foram passadas aqui pelo Josué Lima, que é o coordenador do Programa Municipal de IST, HIV/AIDS e hepatites virais. Tema importante, hein? Ainda existe muito tabu, preconceito e, consequentemente, muita desinformação. Então foi importante esta entrevista da nossa repórter Cassiane Alves com o Josué. Mais uma notícia sobre saúde, porque a Prefeitura confirmou nesta manhã mais uma morte por febre maculosa. Chegamos agora ao 4º óbito pela doença neste ano, hein? Febre maculosa é uma doença grave causada por uma bactéria. A infecção se dá pela picada do carrapato estrela, que ele está infectado. Sintomas iniciais: febre, dor de cabeça, dor no corpo com uma piora progressiva. Surgem de 2 a 14 dias após a picada do carrapato infectado, podendo ser confundidos com outras doenças, como dengue e outras viroses. Então a gente reforça aqui no Jornal Câmara Notícia. Se tiver esses sintomas que eu acabei de falar, procure imediatamente um serviço de saúde. A febre maculosa tem cura,
mas o tratamento precisa ser iniciado logo nos primeiros dias de sintomas para evitar um agravamento e um possível óbito. É importante evitar o contato direto com vegetação, principalmente perto de rios, de córregos, de lagoas, utilizar roupas e calçados que cubram aí o corpo e ficar atento para retirar rapidamente eventuais carrapatos aderidos à roupa e ao corpo. Bom, vamos falar sobre emprego agora, é sempre bom, né? A semana ainda está começando. Para você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho ou para você que quer mudar de área, preste atenção, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 600 vagas disponíveis para esta terça-feira. Olha só. Há vagas para ajudante de eletricista, ajudante de marcenaria, analista de riscos, analista de testes de tecnologia da informação, assistente de contadoria fiscal, assistente de serviço de contabilidade, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Conferente de logística. Esta vaga é para a cidade de Itupeva. Controlador de entrada e saída. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Estoquista. Garçom. Gerente. Montador de andaime. Esta vaga é para a região metropolitana de Campinas. Montador de móveis. Porteiro. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. E promotor de vendas. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E olha só, amanhã, dia 3 de dezembro, quarta-feira, acontece das 8h da manhã às 4h da tarde, na Estação Cultura, a 4ª trilha antirracista, vinculada à Diretoria de Ensino Região Campinas Oeste. Esta atividade vai reunir 97 escolas estaduais, são mais de 5.000 estudantes. É uma programação aberta ao público e organizada para apresentar resultados de projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo. As ações foram elaboradas em sala de aula com o uso de referências de arte, memória e práticas culturais. Cada unidade de ensino estruturou pesquisas, registros e apresentações para compor os materiais que serão expostos na Estação Cultura, então amanhã, das 8h da manhã às 4h da tarde. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 75. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 7 projetos. O repórter André Aranha acompanhou tudo e traz agora as informações para a gente. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, é isso mesmo. Ontem, durante a reunião ordinária de número 75, foram 7 itens na pauta, todos foram aprovados. Um deles, inclusive, que é de autoria do prefeito municipal. Conversei com Paulo Haddad durante o intervalo regimental, Paulo Haddad, que é justamente o líder de governo na Câmara, para falar sobre esse projeto que foi votado em segunda discussão, portanto, segunda discussão e votação que obtém alvará de execução autodeclaratório para obras em Campinas. Ele falou sobre isso, acompanhe.
É um alvará autodeclaratório. É a segunda votação, estamos votando o mérito, aprovamos na legalidade. É uma facilitação, é uma desburocratização da máquina pública. A pessoa que tem, por exemplo, que demolir uma edificação, ele vai fazer uma reforma sem um aumento, né, da área útil daquele espaço, ou uma construção horizontal dentro das normas, né, que regem a legislação municipal, eles poderão fazer através de uma autodeclaração. Entra no site da prefeitura, ele solicita o alvará para que seja liberada qualquer que seja dessas 3 modalidades, né, de realização de obra, perdão. E a partir do momento que ele paga as taxas, esse alvará ele já é expedido. Então, é algo que é feito por via remota, não precisa ser presencial e também não necessita de uma avaliação prévia das pessoas que estão dentro da Secretaria de Urbanismo para que seja feita a liberação. Então, dá muito mais celeridade e agilizando dessa forma a máquina pública. Bom, visando inclusive modernização, né, vereador? Com certeza, isso também ela se faz necessária até por conta de uma lei federal, Lei 13.874 de 2019. Então, nós modernizamos a máquina pública, damos celeridade, economicidade, isso faz com que a economia ela se amplie, né, gerando empregos e também renda para a nossa população. Bom, e como vai ser? Vai ser pela plataforma eletrônica Aprova Fácil? Isso, né, através da plataforma. O Aprova Fácil, ele consegue fazer a autodeclaração, sendo dessa forma, pagando, né, as taxas e dessa forma sendo expedido o seu alvará para a realização da obra. Bom, também conversei com o vereador Rubens Gás durante o intervalo regimental. Ele falou sobre o projeto de lei que é de autoria dele, foi aprovado, que institui o programa cultural A Voz do Samba na Periferia. Olha, o samba, nós sabemos que tradicionalmente é uma das do grande gênero da música, né? E sabemos como a periferia adere ao samba. Essa é uma ideia que veio do André Cuba, um dono de uma casa aqui no Jardim Chapadão, né? Tivemos vários shows já nessa mesma conotação, e a gente vê que nós precisamos potencializar o gênero musical tão aclamado, né? E ao mesmo tempo potencializar os grandes músicos que nós temos na região, os músicos locais. Bom, essa é a ideia, né, vereador? É justamente valorizar, dar oportunidade para os músicos de Campinas, né, mostrarem o trabalho, fomentando inclusive a cultura, a arte. Exatamente, para fomentar. Existe muito músico no ostracismo, né? Nós sabemos das dificuldades. Se não houver esse incentivo, nós perdemos muitos talentos na nossa cidade. Então é necessário que a gente realça isso e que a gente traz à tona todos esses músicos e que nós possamos levar cada vez mais o entretenimento para a periferia. Muito samba nunca é demais, né, vereador? Um samba vai bem demais. E coincidentemente, amanhã, dia 2 de dezembro, é o Dia Nacional do Samba, também é instituído o Dia Municipal. E aqui tem um projeto do nosso presidente da Câmara, Luiz Rossini. Bom, lembrando que amanhã será realizada aqui mesmo no plenário José Maria Matosinho a reunião ordinária de número 76. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, André Aranha, pelas informações. Lembrando que você pode assistir ou rever na íntegra a reunião ordinária de número 75 no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque vereador Vini Oliveira protocola projeto de lei e quer instituir em Campinas o programa Agita Férias, durante o recesso e as férias escolares. O vereador Vini Oliveira protocolou um projeto de lei ordinária que institui o programa Agita Férias para promover atividades esportivas, recreativas e culturais durante os períodos de férias e recesso escolares. Projeto muito importante que entrega atrações, espetáculos, que entrega atividades a crianças, adolescentes, nossos jovens, em época de férias de forma totalmente gratuita nos espaços públicos da nossa cidade.
O programa será realizado nos períodos não letivos definidos pelo calendário da rede municipal de ensino, com ações distribuídas em praças, parques, escolas, quadras e centros esportivos. Todas as ações deverão contar com supervisão de educadores esportivos e oferecer condições de segurança aos participantes. É importante que instituições filantrópicas, empresas, que também querem aderir a essas atividades, inclusive atividades que podem ser voltadas a pessoas com deficiência, pessoas que hoje sentem grande dificuldade em encontrar atividades como essa para esse nicho, para esse público. Então as empresas são muito bem-vindas nessa questão. Para se tornar lei, o projeto deverá ser aprovado em 2 discussões no plenário da Câmara e sancionado pelo prefeito. Tenho plena convicção aqui que os vereadores entendem que é um projeto muito importante. Continuamos firmes e fortes no nosso propósito. O vereador Benê Lima protocola projeto de lei para ampliar rede de segurança pública em Campinas. Entenda a proposta. O projeto de lei de autoria do vereador Benê Lima tem como objetivo modernizar e ampliar a rede de segurança pública de Campinas por meio da integração de câmeras de monitoramento privadas ao sistema da Guarda Municipal. Olha, esse programa visa o poder público usar as câmeras particulares, só que não usar gratuitamente. Dá um desconto no IPTU, que eu propus de 5% a 20%, para a utilização dessas câmeras. Vai ajudar muito a fiscalização das ruas, que é onde a polícia não pode estar ao mesmo tempo, em todos os lugares. Então isso vai ajudar muito. E lembrando que o IPTU em Campinas é um dos mais caros do Brasil. A gente teve um aumento em 2017 de 30%, que é inadmissível, e isso é uma forma de retratar aí com a população da cidade de Campinas. Ainda segundo o vereador, a concessão de desconto no IPTU serve como incentivo fiscal à participação do cidadão, reconhecendo o esforço dos contribuintes que colaboram ativamente com a segurança coletiva. O nosso intuito é esse, dar desconto no IPTU para a utilização dessa câmera, para que a cidade seja mais segura e, ao mesmo tempo, dê um desconto no IPTU do cidadão, do contribuinte aí, que está contribuindo com o poder público, contribuindo com a segurança da cidade. O parlamentar reforça que a medida está alinhada às melhorias práticas da gestão urbana e segurança preventiva, já adotadas com sucesso em outras cidades, de acordo com o vereador, e representam um avanço na conjugação de tecnologia, fiscalidade e políticas públicas de segurança. A imagem, por lei, ela já tem que ser cedida, então ela tem que ser em tempo real. Por lei o poder público tem acesso judicial a essa imagem, então a gente quer o tempo real da câmera para ajudar no monitoramento da cidade e da segurança pública. O vereador Carlinhos Camelô protocola projeto que amplia para 60 anos o direito de embarque por qualquer porta e a gratuidade no transporte coletivo. No requerimento 2356, o parlamentar Rodrigo Farmadique solicita informações sobre a via de ligação entre a rua Antônio Menas Filho e a rua Cabo Aladarte Cândido dos Santos, que liga aos bairros Jardim Mercedes e Recanto do Sol. Esse viário, uma diretriz viária, hoje ela está ocupada por uma empresa privada. E os moradores da região lá, principalmente de uns condomínios que um empreendimento imobiliário de cerca de mais de 1.500 apartamentos que foram construídos, tem apenas uma via de acesso para poder estar saindo da região e acessar o corredor do BRT no trecho lá da Rui Rodrigues. E esse trecho ficou apenas uma viela pequena de passagem para os pedestres, inclusive que não tem iluminação, e a alegação é de que é uma diretriz viária que está sendo ocupada por essa empresa privada. O parlamentar solicita também detalhes sobre a situação e a utilização correta do espaço. Para que a gente tenha ciência, de fato, se é uma via pública e ela está sendo ocupada de maneira irregular, eu fiz esse requerimento de informação à Prefeitura, que detém os dados do Código Cartográfico, todos os registros de cadastro da Prefeitura, para ver se realmente é uma diretriz viária, se é um viário ou é uma área da empresa. Após a devolutiva das solicitações, o Legislativo poderá oficialmente providenciar a solução para este problema.
Esse é um instrumento regimental que a Câmara tem, que os vereadores podem se utilizar para ter informações oficiais que, a partir dessa devolutiva dessas informações, do qual o Poder Executivo é obrigado a fornecer para a Câmara Municipal, a gente possa tomar providências de que seja resolvido esse problema. E se for uma área pública, é uma área de uso comum e bem do público, vai ter que ser aberta. Se não for, aí nós vamos levar essa informação de forma oficial, que é um documento oficial que chega para a Câmara de Vereadores, para que os moradores possam tomar ciência. Bom, essa reportagem que nós acabamos de assistir é a do vereador Rodrigo da Farmadic, que protocolou um requerimento e pediu informações à Prefeitura sobre uma via que liga, a Rua Antônio Menas Filho à Rua Cabo Aladarque Cândido dos Santos. Agora sim, nós vamos acompanhar a reportagem do vereador Carlinhos Camelô, que protocolou um projeto de lei pedindo gratuidade no transporte público para as pessoas a partir dos 60 anos de idade. O vereador Carlinhos Camelô protocolou no Legislativo de Campinas um projeto de lei complementar que altera a Lei nº 10.078 de 1999, ampliando direitos das pessoas idosas no transporte coletivo urbano. A proposta reduz de 65 para 60 anos a idade mínima para que usuários possam embarcar e desembarcar por qualquer porta dos ônibus, mediante a apresentação do RG, e também estende a faixa etária atendida pela gratuidade tarifária no sistema municipal. Essa lei, em todas as cidades, já funciona. Nós temos aqui várias cidades aqui da região metropolitana que as pessoas com 60 anos já é gratuito. E Campinas está ainda com 65 anos. E a gente colocou esse projeto de lei para ver se a gente coloca essa lei para que ela funcione e as pessoas com 60 anos comecem a usar o transporte público gratuito. O Estatuto é um documento federal e nós estamos tentando adequar para que isso aconteça na nossa cidade. Carlinhos Camelô destaca que a proposta beneficia um grupo populacional crescente em Campinas. Segundo dados da INDEC, indicam que entre 10% e 16% dos moradores do município têm mais de 60 anos e parte deles dependem diariamente do transporte coletivo para as atividades essenciais como consultas médicas, compras e convivência familiar. A atualização ainda acompanha o que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa, que reconhece como idosas todas as pessoas com 60 anos ou mais. Eu acho assim que com essa nova licitação ainda está em tempo, ela ainda não conseguiu ainda colocar em vigência ainda, dá tempo da gente incluir, colocar e as pessoas serem beneficiadas. Espero eu que isso aconteça. Espero que essa lei aqui seja votada por essa casa e seja sancionada pelo prefeito, entendeu? Para a gente dar essa gratuidade a essas pessoas de 60 anos. Ontem, no lotado ginásio do Taquaral, o Renata atropelou a equipe de Suzano. Você já vê as imagens aí na sua tela. 3-0 e olha só as parciais, hein? 25-20 no primeiro set, 25-16 no segundo set e 25-18 no terceiro set. Todos os sets, logo no início, o Renata já conseguiu abrir no placar e depois conseguiu manter esta vantagem. O central Judson foi eleito o melhor em quadra. E detalhe, hein? Foram 14 aces dos campineiros, Aquele ponto de saque é um número impressionante, muito alto, e aí facilitou a vitória dos campineiros. E com isso teve mudança na tabela, viu? Porque agora o Renata assumiu a segunda colocação com 23 pontos, 8 vitórias e apenas uma derrota, atrás apenas do líder, o Praia Clube, que está invicto, 9 jogos e 9 vitórias. A equipe campineira volta à quadra na segunda-feira da semana que vem, dia 8 de dezembro, 9 horas da noite, contra o líder Praia Clube. Então é duelo de líderes. E olha só, essa partida vai acontecer no ginásio Castelinho, lá em São Luís do Maranhão. É algo que a CBV está fazendo, Às vezes partidas que não tem um mandante aí, leva para outro estado, Para poder divulgar o vôlei. Então, Praia Clube de Minas Gerais diante do Renata aqui de Campinas, essa partida na segunda-feira acontecendo lá no Maranhão.
Meio-dia mais 30 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, estamos ao vivo nesta terça-feira e olha só, o nosso quadro, ele traz essa semana muitos animais que já estão disponíveis para uma adoção responsável. São cães e gatinhos que estão saudáveis, vacinados e que precisam de carinho e de um lar. É o Adote um Bichinho. Prepare o seu coração, respire fundo, porque a seguir você vai conhecer olhinhos brilhantes que sonham em te encontrar e te encher de carinho. Está no ar, Adote um Bichinho, a chance de encontrar o seu melhor amigo e mudar uma vida para sempre. O contato para a adoção responsável vai aparecer aí na sua tela. Hoje começamos com os peludinhos da ONG Anjos de Rua. Se você procura um companheiro doce, delicado e carente de colo, o Benjamin é o match perfeito para você. Um siamezinho de 1 ano e foi resgatado das ruas. Ele venceu a timidez e hoje distribui carinho sem economia. Já é castrado, vermifugado e se adapta super bem a apartamento. Um amigo tranquilo, educado, que adora a companhia. E olha só essa fofura chamada Marie. Apenas 5 mesinhos, branquinha com manchinhas que deixam ela ainda mais charmosa. Ela é daquelas gatinhas que misturam calmaria com muito desejo de brincar. Perfeita para famílias com quintal, onde ela possa correr e explorar o mundo. A Marie tem um jeitinho doce que conquista qualquer coração. Que tal abrir o seu para ela hoje, hein? Chegou ele, o Hulk. Não é só no nome, viu? Esse dálmata de 1 ano é um grandalhão cheio de energia, brincalhão, dócil e pronto para ser o melhor amigo da sua família. Vacinado e vermifugado, ele só precisa de alguém disposto a correr, brincar e encher esse menino de amor. Se você quer alegria todos os dias, o Hulk está pronto para te entregar isso e muito mais. O Mondar é aquele amigão maduro que todo mundo gostaria de ter. Calmo, obediente, educado, muito dócil e companheiro. Ele já está castrado, vermifugado, é ótimo com crianças e outros animais. Se você procura um amor tranquilo, o Mondar é exatamente isso. Ele só precisa de um cantinho e de alguém para amar. E agora chegou a vez dos amiguinhos do DPBEA. Esse é o Bigode, um guerreirinho cheio de coragem. Ele foi resgatado após um atropelamento, tratado com todo carinho e hoje está prontinho para recomeçar a vida. Tranquilo, carinhoso, um verdadeiro companheiro. Ele é FeLV positivo, então precisa ser filho único ou conviver com outros gatinhos positivos. Se você quer transbordar a vida de um sobrevivente forte e amoroso, o Bigode está esperando por você. O Tony tem aquele olhar que pede uma segunda chance. Foi atropelado, resgatado, passou por tratamento, ainda é um pouco arredio. Afinal, a vida do Tony não foi fácil. Mas com pessoas, ele é um amorzinho. Ele só não gosta de dividir a atenção com outros animais. O Tony precisa ser filho único. Se você tem um coração grande e quer mostrar ao Tony o que é segurança e carinho de verdade, ele pode ser o seu melhor amigo. A Sofia, por energia, uma adulta carinhosa, brincalhona, cheia de garra, foi resgatada, passou por observação e agora está prontinha para ser amada. Se você procura uma amiga divertida, fiel e cheia de vida, a Sofia vai iluminar a sua casa todos os dias. O Douglas é jovem, dócil e super companheiro. Também veio de um caso de acúmulo de animais e após tratamentos e cuidados, está saudável e vacinado.
Este menino tem um coração enorme e só precisa de alguém disposto a mostrar o lado bonito da vida. Que tal você ser essa pessoa? Olha que lindeza! Um gatinho carinhoso, brincalhão, de pelagem branco e laranja, que já chega conquistando pela meiguice. Castrado, testado FIV e FeLV positivo. Ele precisa ser filho único ou viver com outros positivos. Mas isso não diminui em nada a capacidade dele de amar. Se você quer um companheiro agradecido e muito doce, esse menino vai te devolver cada gesto de carinho multiplicado. Mande uma mensagem para a protetora independente Lilian. E aí, qual desses amores vai conquistar o seu coração? Lembre-se, adotar é um ato de amor e responsabilidade. Para mais informações sobre esses e outros peludinhos, acesse o portal Animal Campinas. Tem uma turminha cheia de carinho esperando por você. Terça-feira de tempo instável, muitas nuvens, tem previsão de chuva para esta tarde, tem até um alerta, viu? Então fique atento, você que mora em área de risco ou você que passa por área de alagamento, porque tem uma previsão e pode ser de chuva forte aqui para a cidade de Campinas. Para amanhã, quarta-feira, não tem mudanças, viu? Por conta do calor e da umidade, aumentam as chances de chuva, que podem ser de moderada a forte na nossa região, com possibilidade de raios e ventania ao longo do dia. Com o tempo nublado, chuvoso, a temperatura fica mais amena, né? Nada daquele calorão. Olha só as temperaturas aqui na minha tela. Para amanhã, então, meio de semana chegando, com mínima de 18 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 30 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e o Jornal Câmara Notícia retorna na quarta-feira. Tchau, tchau.